boa noite, paz e bem. Mais uma vez nós estamos reunidos, para fazer nosso encontro de formação. Neste mês tão especial em que celebramos Santa Clara, nós estamos então refletindo o nosso caderno número 3, que trata de Santa Clara, Então, é muito bom a gente poder falar desta mulher que por tanto tempo ficou esquecida, mas que felizmente foi resgatada e redescobrimos a grande riqueza, a grande força dessa mulher e como ela contribuiu para que a nossa família franciscana persistisse e hoje, 800 anos depois, a gente estivesse aqui reunido celebrando a sua memória. Santa Clara, ela de fato foi uma peça fundamental para o início do movimento franciscano. E é sobre ela que nós queremos então conversar um pouco hoje. Nós vamos começar então fazendo uma oração a Santa Clara. Clara, santa, cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede por todos nós, que queremos ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu, refugie, alcança-nos a graça, que confiantes os pedimos de formarmos verdadeira fraternidade, de sermos irmãos de toda criatura. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Clara e eu queria que a gente fizesse uma memória, quem assistiu aqueles colóquios sobre Santa Clara que a família franciscana promoveu, de modo especial aquele da terça-feira, que eu achei que foi muito feliz, porque aquela irmã tão graciosa e simpática, uma monja, ela falando da sua alegria de viver na clausura, e da missão da clausura. Eu acho que foi um encontro muito bonito. Mas também os outros dois, que apresenta Clara e depois a economia de Francisco e Clara, eu acho que foram encontros muito ricos, muito bons. Quem não assistiu, vale a pena ainda assistir, que foram 3 encontros que ajudam muito a gente a entender Clara. Mas eu queria deixar um pouquinho aberto quem assistiu, se quer comentar algum ponto, algo que guardou daquilo tudo, que nós ouvimos nesses 3 encontros, de modo especial no segundo encontro. Alguém quer falar? Assim, posso falar, Pode, Cátia. Ela falando, a irmã, que a questão da oração, ela é um modo de orar por todos, E que esse é o papel da clausura, de Santa Clara e dos Clarissas, de orar por todos. E as benesses que virão ou vêm, elas também vêm por essa oração universal. Eu achei bem interessante essa forma, e que também não é só rezar, Eles também trabalham lá, escutam, recebem as pessoas, Eles estão sempre disponíveis para ouvir, para receber quem é que procura. Eu achei bem bacana isso. Eu também gostei muito quando ela falou que a clausura é o útero onde Jesus é gerado para a humanidade. Aquilo me tocou muito. Até anotei aqui. Eu também achei maravilhoso isso. Foi sim. Bom. Isso aí, Ana Maria, essa frase
nas minhas anotações, que eu nem estou achando aqui mais, porque hoje foi muito tumultuado, e esse dia dos 3 foi o único que eu pude participar o tempo todo, dei opinião no chat, e eu fiquei encantada com a irmãzinha, né? Essa frase que você destacou aí, Ana Maria, eu escrevi nas minhas anotações, e tudo isso aquele dia, e não foi por acaso, porque eu tinha um pouco de, né, preconceito, vamos dizer assim, com questão da clausura, né? Aliás, preconceito mesmo, um conceito antes do conceito, né? E aquele encontro, tudo que ela falou com aquela simplicidade, né? Com aquela serenidade e profundidade, me alterou o meu olhar sobre a clausura. Foi muito lindo mesmo. Eu também gostei demais. Sim. Né? Que bom. Mais alguém quer comentar? Eu já tive em Macaúbas, lá naquelas irmãs de clausura também, e numa época que eu estava precisando muito de conversar, e eu consegui, elas me atenderam e conversaram muito comigo. Elas também fazem parte da família franciscana, viu? São as irmãs concepcionistas da Imaculada Conceição, é o nome delas, né? Então, são irmãs concepcionistas. A fundadora delas foi Santa Beatriz da Silva, que foi uma franciscana que fundou a congregação. Eu levantei a mãozinha, Frei. Eu também gostei muito de ouvir a irmã, porque eu também tinha essa coisa, né? Pensava às vezes que, um pouco na linha da Rosalva, que a pessoa ir para a clausura, né, ela meio que se abdicar dos problemas do mundo, né, do que o mundo passa, e viu a vida ali contrita, no campo somente da oração, e esquecer que existe um mundo aqui fora, né? E pelo que a irmã nos trouxe, elas estão exatamente, além dos trabalhos internos, né, dos conventos e tudo mais, elas também estão em oração para os que estão lá fora, né, lutando por políticas, né, pela justiça, por políticas sociais, né, e também quem tem atuação também, né, no caso dos leigos, né, participam de pastorais e tudo mais, trabalhos tão importantes da igreja também, mas que por serem leigos não estão enclausurados às vezes, mas estão aqui no mundo de um modo geral e atuando, né? Então achei interessante essa mensagem que ela nos trouxe, né? Porque mostra que alguém tem que rezar por nós, né? No campo da ação e oração, elas ficam mais na oração, é claro, né? Porque são ali contemplativos e têm mais tempo para isso, provavelmente, além dos afazeres do próprio local onde elas vivem, mas também estão mais conectadas, né? E nós, às vezes, nas correrias das lutas sociais, por mais cristão e católico que nós sejamos, às vezes você não consegue dedicar tanto tempo às orações, né? Então, até essa reflexão a gente faz de vez em quando, os movimentos que eu participo, né? Às vezes a gente fica meio distante do sagrado, né? E não alimentamos nosso espírito, né? Então, assim, eu achei interessante nesse sentido, ela está por lá também intercedendo por nós. Então, acho que isso nos dá também um alento, uma força para saber também que a importância delas é tanto quanto a nossa aqui fora, né? Atuando em várias frentes. É isso. Obrigado. A oração contemplativa é muito bonita, ela nos aproxima mais de Jesus. Sim. É um momento que a gente tem para se dedicar a Ele, né? Para deixar Ele falar com a gente, no nosso coração, na nossa alma. Eu faço parte da Escola Franciscana de Meditação. Não sei se vocês conhecem, é Fran. Inclusive o diretor é Frei Salvo, é lá de Caruaru. Então a gente faz esse não de contemplação, de oração contemplativa, que é muito bom, sabe? Não num momento tão grande quanto as que estão na clausura, né? Mas a gente tem um momentinho, 2 vezes, como se fosse um remédio, 2 vezes por dia, é muito importante. E ela colocou muito bem isso, né? A importância, a espiritualidade da oração contemplativa, que elas vivenciam dentro da clausura. Ô Frei, eu
quase que eu assisti, não consegui. Mas eu conheço uma irmã lá aqui em Belo Horizonte, tem o Mosteiro de São Bento. Mas eu admiro quem é contemplativo, porque eu não conseguiria ser um monge, que eu ia fugir, no segundo dia eu pulava do muro. Então tem que ter uma vocação muito, tem que gostar muito da vida contemplativa, que eu gosto é da rua, das comunidades mendicantes, admiro maravilhosamente, mas eu fico até sufocado. Oi, José, mas você pode ter um momento de oração contemplativa. Não, eu faço o retiro. Tempo todo. Pelo menos eu faço. A gente começa com uns minutinhos, depois você vai. Não quer dizer que a gente, né, faça em plenitude, não, porque sempre tem uma coisa ou outra que interrompe. Mas é um exercício que a gente tem que fazer todo dia. Um minutinho já ajuda demais. Eu até faço o retiro do silêncio. Estou falando como religioso. Entendi. A vida monástica, entendeu? Eu penso assim que há uma diversidade de dons, né, de vocações, e eu penso que a vida contemplativa é uma grande riqueza que a nossa igreja tem, né? Os mosteiros sempre marcaram a vida da igreja, desde lá dos primórdios, dos primeiros séculos. Já começa lá com Santo Antão, né? Ele que se retira para a oração, para a contemplação, e aí começa a desenvolver todas a vida contemplativa, né? E chega até Clara. Clara, ela traz um jeito diferente da contemplação para os mosteiros de contemplativas, né? Ela tem uma contribuição muito grande, numa abertura maior para a vida contemplativa, a partir do momento que ela pensa o mosteiro de uma maneira menos rígida, né? O mosteiro de Clara, ele é bem diferente do mosteiro das beneditinas, é bem diferente do mosteiro das outras contemplativas da sua época, né? Clara, ela pensa uma forma de contemplação, mas também profundamente marcada pela vida comunitária, pelo serviço e também pela relação que ela tinha com os próprios frades. Sem sair de dentro do mosteiro, ela teve uma influência enorme na vida dos frades e na vida da igreja, né? Quando ela era procurada por cardeais e até o próprio Papa, ela se torna conselheira da igreja, né? Então, assim, ela faz do mosteiro, de fato, um lugar de abertura para o mundo, né? Então, as clarissas, elas constroem uma relação muito aberta mesmo, né, para com as pessoas, apesar de elas não saírem do claustro, né? Elas estavam sempre lá. E eu sempre digo assim que hoje, 800 anos depois, quando a gente olha a família franciscana, talvez as que continuam mais fiéis àquele carisma originário são as clarissas, né? Quando você vai ao mosteiro de clarissas, você sente, de fato, uma fidelidade enorme ao projeto de Santa Clara. Como que elas conservaram tanto isso, né? E que nós, os que somos itinerantes, né, missionários, talvez não tenhamos conseguido guardar tanto, né? Eu acho que a gente sofreu muito mais influências da mudança temporal do que as clarissas, né? Por fato delas estarem dentro do mosteiro. Mas eu penso assim, e elas nunca se desconectam do mundo, né? Eu me recordo, eu fui professor lá no Mosteiro Santa Clara em Belo Horizonte, eu ia lá dar aulas para elas, e eu vi assim que elas estavam conectadas com o mundo, né? A madre sempre disponibilizava para elas reportagens, os jornais, que tinham alguns leigos que ajudavam a madre nesse sentido, levavam reportagens para elas estarem informadas do que estava acontecendo no mundo, do que estava se passando e pelo que elas precisavam rezar, né? Então, da matéria para a oração, né? Se elas rezarem, porque no mundo está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, então elas eram mulheres muito bem sintonizadas com a realidade social, política do momento. Mas, mesmo assim, elas conservam dentro do mosteiro uma simplicidade enorme, como o mosteiro de São Damião, né? Então, é impressionante você chegar na Savassi, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Savassi, acho que a maioria que está aqui é de Belo Horizonte, Betim mesmo, conhece a Savassi. Você está lá no coração da Savassi, ali na rua Santa Rita Durão, com a Pernambuco, né? Então, ali está o mosteiro. A gente pensa aquele espaço ali completamente secularizado, vamos dizer assim, né? Que é
é um lugar de comércio, um lugar de empreendimentos, e ali está um mosteiro que quando você entra, você percebe a simplicidade daquele mosteiro, como que as irmãs levam uma vida de fato bastante austera e muito fiel à proposta de Santa Clara. Eu vejo que isso é uma riqueza muito grande para a nossa família franciscana, né? A gente poder ir lá, de você beber da espiritualidade francisclariana, né, na sua autenticidade, né? A gente vai lá no mosteiro, a gente bebe. Eu aconselho que todos vocês que moram em Belo Horizonte, se nunca foram lá, vão lá, participam de uma missa lá no mosteiro, ou mesmo está passando lá na parte da tarde, pode chamar, a irmã atende com muito prazer, conversa, acolhe, né? Então, é uma forma da gente ir lá e também essa sensibilidade para com elas, né? Então, vale a pena ir lá. Quem conhece, quem está em Belo Horizonte, né? Que é o único mosteiro que nós temos em Minas, né? É o de Belo Horizonte. Então, quem tem essa possibilidade, vai lá no mosteiro, conversa com a irmã lá, sabe? Que beleza, a gente bebe de uma fonte limpidíssima, né? Como que é agradável poder estar com as irmãs lá no mosteiro de Santa Clara. Porque, de fato, a gente vê assim, que há uma riqueza que brota dali, que enche a igreja, que ilumina a igreja, né? Então, é muito importante a gente poder valorizar, né, essa parte do nosso carisma. Porque eu acho que nós já falamos aqui nos nossos encontros, quando São Francisco resolveu deixar a casa paterna, que foi viver lá no meio dos leprosos, ele teve muita dúvida sobre que forma de vida ele devia levar. Porque até então a vida religiosa era uma vida religiosa contemplativa. Então ele fica muito em dúvida se ele deveria ser um contemplativo ou se ele deveria ser um missionário. E aí ele vai e pede Clara para rezar, para que Deus desse a ele a luz, para ele escolher qual caminho ele devia fazer, se é o da contemplação ou da missão, né? E aí então ele pede a ela e pede a um outro padre, né, para rezarem. E aí ambos vão dizer a Francisco a mesma coisa, né? Depois de muito tempo de oração, eles vão dizer para ele da vontade de Deus na vida dele, e fala que Deus quer dele um missionário contemplativo ou um contemplativo missionário, que ele pudesse de fato viver em contemplação na missão e a missão na contemplação, né? Então, nesse sentido, é um pouco disso que a irmã também aborda lá no encontro dela. Eu acho que é legal isso, assim, que Francisco, de fato, ele equilibrou muito a questão da contemplação e missão. São inúmeras as ocasiões que Francisco se retira para aquelas grutas, para os altos montes, né? Então, até hoje, quando a gente vai em Assis, que a gente anda nos arredores lá de Assis, quantos eremitérios a gente encontra? E São Francisco chegou até a escrever uma regra para os eremitérios, né? Aconselhando os irmãos a tempos de eremitérios, né? Passar tempos na vida contemplativa. Então, Francisco ele equilibrava momentos de contemplação e momentos de missão, né? Então, isso é muito legal. Ele passava, às vezes, 40 dias na solidão mesmo, sozinho, em oração com Deus, ou então lá naqueles pequenos conventinhos de clausura mesmo que os frades tinham, que eram os eremitérios. Então, ele vive momentos fortíssimos de contemplação e momentos de missão. A impressão das chagas mesmo se dá num período de contemplação, que ele está fazendo a quaresma de São Miguel lá no Monte Alverne, e aí que ele tem aquela experiência mística muito profunda, né? É no momento de contemplação, né? Então, é bonito a gente ver essa contemplação e a missão que precisa estar presente na nossa vida. E nós precisamos ir, de fato, nos educando para isso, né? Como a Ana Maria falando, mesmo que começa com um pouquinho, mais um pouquinho, a disciplina nossa na oração, no silêncio, na contemplação. Porque todos nós que estamos aqui, eu os conheço, eu sei assim, o quanto cada um está envolvido em tantas atividades, na tanta missão, como que a gente trabalha, né? Eu acho que todo mundo tem tentado trabalhar, fazer as coisas, né? Fazer o bem para o outro, mas como é importante também a gente buscar a contemplação, buscar o silêncio, buscar a meditação. Eu tenho falado muito isso nos encontros que nós temos, os núcleos da fraternidade, nos encontros que eu faço com o pessoal que é bastante ativo mesmo na luta
de preservação do meio ambiente, na luta contra a mineração, eu tenho batido muito nessa tecla, que é preciso desenvolver a contemplação, porque é ela que sustenta a nossa missão. Uma missão sem contemplação cansa, se esvazia e desanima, né? Se a gente não tem a dimensão contemplativa, a nossa missão vai se cansando. Daqui a pouco a gente cansa e não quer mais saber disso. Como nós conhecemos, infelizmente, tantos irmãos e irmãs que trabalharam tanto nas pastorais sociais, nos movimentos sociais, que cansaram, não querem nem saber disso mais, né? Então, eu falo assim, é porque muitas vezes faltou contemplação. A missão, ela tem que vir de mão dadas com a contemplação, senão cansa, desanima. E eu acho que Francisco e Clara ensinam muito isso para a gente, né? A missão e a contemplação. A Clara não foi dada a oportunidade da missão de sair, essa missão adjuntos, né? De poder ir para outros lugares, de poder pregar a palavra, porque nós estamos falando de uma época em que não era concedida às mulheres essa possibilidade. Então, Clara vai para o mosteiro, mas ela faz do mosteiro um luzeiro. O mosteiro de São Damião se tornou, de fato, uma fonte para toda a missão da igreja, uma fonte de luz para toda a missão da igreja, não só para a família franciscana, né, mas para toda a igreja. Então, Clara consegue, de fato, irradiar um ardor missionário, mesmo dentro do mosteiro. E isso é muito forte também, por exemplo, em Santa Teresinha, né, que a igreja escolheu como patrona da missão, né? Muita gente às vezes não entende, fala assim, por quê? São Francisco Xavier foi um grande missionário lá no Japão. E Santa Teresinha? Os dois são patronos da missão, né? E por que Santa Teresinha é patrona da missão se ela não saiu de dentro do mosteiro? Creio que é isso que nós estamos falando de Santa Clara, né? Como que a contemplação, ela de fato é um suporte para a missão, né? Então, é muito interessante quando a igreja propõe os dois como patronos da missão, para mostrar exatamente isso, que nós não podemos esquecer da contemplação. E é tão bom que nós tenhamos irmãos e irmãs que se dediquem integralmente à contemplação, porque eu acredito muito que a oração deles sustenta a vida da nossa igreja, sustenta a vida da nossa família franciscana, sustenta de fato a missão da igreja. Então acho que é muito importante essa contemplação, né? E é muito bom nesse mês que a gente está celebrando Santa Clara, a gente de fato resgatar isso e tentar fortalecer na nossa vida essa vontade da contemplação, né? Esse desejo da contemplação. E a contemplação, ela é escuta, né? Principalmente é silêncio, né? Porque nós que vivemos na agitação, na correria, quando a gente para rezar, a gente fala mais do que Deus, né? A gente, aliás, não dá tempo para Deus falar com a gente, né? Eu não me canso de falar, às vezes a gente vai fazer adoração ao Santíssimo. As pessoas ficam tão preocupadas com o que vai falar durante aquela 1 hora que fica diante do Santíssimo Sacramento, que não consegue fazer silêncio. O silêncio angustia as pessoas, né? Como que as pessoas têm medo do silêncio, sentem um incômodo com o silêncio. E é no silêncio que a gente vai escutar o que Deus fala com a gente. Só que nós temos medo de ouvir Deus. O que Deus vai falar comigo, né? Então, a gente está, às vezes, tão no ritmo da nossa vida, quem sabe Deus vai falar algo tão diferente para a gente, tão diferente do que a gente está fazendo. E aí a gente tem medo do silêncio, da contemplação, porque ele pode mudar a nossa vida. Às vezes a gente tem medo da mudança, né? Então, contemplação é muita mudança. Quando a gente se torna uma pessoa contemplativa, a gente está sempre aberta à mudança, à transformação, à vontade de Deus, né? Então, creio que é muito importante isso, e daí fica esse convite mesmo a gente, né? Resgatar esses espaços de contemplação na nossa vida. Não só espaço físico, mas também espaço cronológico, né? A gente conquistar espaços para a gente poder contemplar mais, desenvolver essa capacidade do olhar, da escuta, dos sentidos, né? Porque a contemplação, ela aguça tudo na gente, né? Quando a gente está contemplando, o nosso olhar muda, a gente começa a olhar o mundo, as pessoas e a gente mesmo com outro olhar. A contemplação muda o olhar, muda nossa capacidade de ouvir, né? Como que quando a gente se exercita no silêncio, a escuta fica muito mais aguçada. A gente é capaz de perceber mais a fala de Deus, a fala das pessoas, a fala do mundo, a fala da natureza,
Então, como que a gente escuta muito mais. E eu falo assim que até o nosso paladar muda, né? Então, o olfato, o paladar, a gente começa a sentir cheiros e sabores que nunca sentimos na vida a partir da contemplação, porque a contemplação, ela refina, né, a nossa vida, o nosso jeito de estar no mundo. A gente passa a apreciar mais a vida com mais beleza, porque a gente passa a correr menos, e quando a gente corre menos, a gente saboreia mais a comida, né? Às vezes a gente come tão engolindo que nem percebe o que está comendo, né? E quando a gente se torna a pessoa mais contemplativa, mais silenciosa, até o jeito de comer muda, até os perfumes, né, os aromas, a gente começa a sentir mais. Então, eu penso assim que a contemplação, ela de fato é irmã da qualidade de vida, é irmã do bem viver, né? Não tem como a gente pensar uma sociedade do bem viver que não passa também pela contemplação, né? Por essa capacidade de aquietarmos, né? De a gente conseguir de fato estar em sintonia com Deus, sintonia com o nosso próprio ser e sintonia com o mundo que nos rodeia, né? Eu acho que isso aí é contemplação, é sintonia, né? Mas vamos ouvir mais vocês, né? Quem mais quer participar, falar o que lhe toca nesse assunto, né? Sobre Santa Clara. O Clécio está caladinho. Clécio. Porque tá muito frio aqui, gente, muito frio. Mas, lembrando lá o encontro lá com a irmã, o que eu fiquei questionando, assim, vendo, eu escutei ela falar, tentando compreender essa predisposição e essa vontade, essa coragem de encarar a vida contemplativa do mosteiro, né, de clausura. Mas, ao mesmo tempo que eu estava olhando, fiquei observando, ela estava muito antenada com as tecnologias, saiu muito bem diante das lives. Assim, gente, mas é exatamente isso. A gente, na mentalidade nossa, e isso até a própria igreja coloca isso para a gente, desde o catecismo, né, que existem essas visas monásticas, os mosteiros, mas a gente só imagina aqueles mosteiros da época medieval, que entra lá para dentro, fechou as portas, botou a grade, pronto, acabou. Agora não tem mais nada. É isso que vem na cabeça da gente, né? Isso também que os filmes passam para a gente, alguns filmes que, né, de época, essas coisas. Mas existe essa vida contemplativa mais moderna, que a gente que é desconhecido da gente, né? E eu achei isso interessante. Então, ela contando que ela foi viver em outro mosteiro. Ela saiu do Rio Grande do Sul, acho que foi lá para Paraíba, o Pernambuco, o Ceará, não sei, não lembro. Depois, assim, também se movimenta, então tem que andar pela cidade, né? Obviamente que a vida é dentro do mosteiro, a vida dela é dentro do mosteiro, mas ela tem esses momentos fora do mosteiro, todas elas, né? Seja para uma consulta médica, para votação, né? Geralmente elas todas saem para votar. Mas e quando o Frei fala sobre essa questão, né, com um fato inusitado de levar reportagens para as freiras lerem, para elas poderem estar antenadas com o que está acontecendo no mundo e rezar por esse mundo tão necessitado, fiquei me pensando, gente, será que como é que é o acesso à internet para elas? Acesso, sim, internet tem, mas como é que está liberado, pode ver tudo que está acontecendo no mundo, se não está, não deu para fazer essas perguntas lá, mas ao mesmo tempo, para concluir, é que de fato elas estão muito antenadas, não existe mais aquela freirazinha que não sabe lidar com o computador, que não sabe lidar com alguma tecnologia, não digo que tem que ser expert, mas sabe encontrar as informações e rezar por essas dificuldades que o mundo vive. E isso é muito bonito, é muito interessante, mas é como o José Luiz falou, é muito difícil, por isso que eu admiro demais, tem total meu reconhecimento de se abdicar do mundo e ao mesmo tempo se dedicar ao mundo por meio da oração. E um dado muito interessante de tudo isso, assim, que as clarissas, elas sempre tiveram muitas vocações, né? Elas não estão com os mosteiros vazios, não. Tem vocações, sempre tem surgido moças que querem abraçar essa forma de vida,
né? O mosteiro de Belo Horizonte, ele abriu 2 mosteiros, né, a partir de Belo Horizonte, né? As irmãs foram aumentando em número. Aí hoje o mosteiro de Feira de Santana, na Bahia, e o mosteiro lá do Espírito Santo de Colatina, são mosteiros filhos do mosteiro de Belo Horizonte, né? Que tal o número de vocações que elas já tiveram e que vão sustentando. O mosteiro de Feira de Santana é um mosteiro muito jovem, as irmãs que estão lá são muito jovens e um número grande. Se não me engano, elas estão em 26 irmãs lá em Feira de Santana, né? Então, eu vejo assim, é uma beleza você ver como vai florindo, né? Elas são no mundo em torno de 15 mil irmãs do mosteiro, né, de segunda ordem. Então, a gente vê que é o Espírito mesmo que vai soprando, vai fazendo com que na igreja floresça essas vocações que vem sustentando de fato a nossa missão, né? Então é bonito demais a gente ver que mesmo que a gente não tenha essa vocação, a gente não consiga se ver no mosteiro, tem aqueles que se realizam e são extremamente felizes dentro do mosteiro, na vida contemplativa, né? Jair, quer falar? É só uma questão que eu também lembrei aqui agora, nossas reflexões, né, que o Clécio trouxe também. A palavra clausura é uma palavra forte, né? Enclausurado, como se estivesse preso, né? Aquela coisa toda. E já nos cria uma resistência em relação a isso, né? E a gente vê também muito em filmes, né? Somente novelas de época, né? Da Globo acontece essas vezes, e filmes também, assim. Os pais, quando querem castigar as filhas, né? As mandavam para colégios de freiras, colégios internos, né? Então isso também acho que criou também na sociedade, e cria-se, né, na sociedade uma certa repulsa, né? E acaba que esse preconceito que a Rosalva muito bem trouxe, né? Que é o chamado preconceito, você acaba que fica estereotipado, né? Como se fosse um local de castigo, né? De você estar ali presa, sem ter liberdade, né? Então o Clécio abordou bem a questão da abertura que elas têm hoje e também as ações que elas fazem, né? Aqui mesmo próximo da minha casa, no Caiçara, tem a Santa Clara, né? Que é onde tem o colégio Sagrado Coração. As Clarissas Franciscanas aqui do Isso, colégio. exatamente. Então elas atuam no colégio também, elas atuam como coordenadoras do colégio também. Então tem uma vida também, né? Ativa nesse sentido, né? Mas a questão do nome clausura e essas questões também dos filmes e da história, né? Que nos traz essa ação punitiva, às vezes, dos pais, para poder proibir as filhas de ter um namoro com determinada pessoa, acaba que também foi criando na gente essa repulsa, esse preconceito, né? Mas é isso, foi muito bom ter ouvido o irmão, uma jovem, né, também, e isso nos dá uma abertura para entender melhor e respeitar mais o trabalho delas e até valorizar realmente, né? Porque também não é uma vida tranquila, você abdicar do mundo te oferece tudo aqui para poder viver, né, no mundo de contemplação, de clausura, acaba que tem também seus ônus e seus bônus, né? Então é de muito valor mesmo. É isso, obrigado. Essa questão da clausura, quando você fala que é difícil pensar para a pessoa ficar presa, encerrada, é difícil quando a pessoa vai contra a vontade, né? Quando você é preso, você está encarcerado, né? Contra a vontade, aí é um tormento. Agora, quando você faz a opção de viver numa vida enclausurada, não é que você não se fez presa, né? Mas você, pelo contrário, você se enclausura, por quê? Porque você sente que lá você vai estar mais próxima do amado, no caso das Clarissas, né? Então, assim, eu quero viver totalmente para ele e elas vão viver. Eu me lembro, em 2003, nós celebramos 750 anos da morte de Santa Clara, foi o ano clariano. E aí, então, a família franciscana de Minas Gerais fez a celebração festiva do ano jubilar. Aí nós marcamos ali na igreja da paróquia Santo Antônio, do lado do Colégio Santo Antônio, na rua Pernambuco, exatamente porque está pertinho do mosteiro. Era só elas atravessarem a rua para chegar na igreja, né? Para celebrar junto com toda a família franciscana. E aí, então, elas tiveram a autorização do provincial, como do bispo, para deixarem o mosteiro, todas elas, e irem até lá na igreja para poder celebrar com a família franciscana os 750 anos da morte de Santa Clara.
metade das irmãs foram, metade não foi. Não foi por opção, elas não queriam sair de lá, porque elas fizeram um voto de não sair da clausura. Então elas não quiseram ir, não foram, ficaram lá em oração no mosteiro, em comunhão com quem estava na igreja. Então você vê assim, que é de fato aquilo, elas não estão lá dentro esperando uma oportunidade para poder sair para a rua. Pelo contrário, né? Elas estão lá desejosas de não precisar sair para a rua. É uma lógica muito diferente da nossa, né? Que a gente pensa isso, desse uma alegria para essa oportunidade de elas sair. Pelo contrário, elas ficam lá torcendo para não precisar sair, né? Então, como que elas vivem dentro do mosteiro, e é uma alegria muito grande, elas vivem numa festa mesmo. Tem seus problemas, as dificuldades de convivência, às vezes, né? Aparece uma irmã, às vezes espeta a outra, né? Isso acontece em toda a família, e o mosteiro também não são santas 100%, elas estão a caminho da santidade, né? Então, tem todas as dificuldades do mosteiro, tem irmãs que às vezes entram em depressão, tem irmãs que têm dificuldade, entram em crise vocacional, aí interfere muito na vida do mosteiro, né? Mas assim, elas vão convivendo lá em fraternidade, uma tentando ajudar a outra, né? Eu acho que isso é muito legal. As irmãs do colégio lá do Caiçara, do Colégio Sagrada Família, elas são clarissas franciscanas missionárias do Santíssimo Sacramento. Né? Elas são clarissas, mas são missionárias. Então, elas não são de contemplação. Né? São irmãs que se dedicam primordialmente à educação, mas também estão presentes em vários trabalhos sociais, em periferias, em cidades do norte de Minas, na África, em tantos lugares. Né? Elas estão, mas elas são missionárias, têm a espiritualidade clariana, então são clarissas franciscanas, né? Então, as irmãs clarissas lá do Caiçara, que é diferente das irmãs clarissas lá da Savassi, né? Que são totalmente contemplativas. O Frei tem um convento aqui na rua Rio Espera das Clarissas, né? Aqui perto da igreja, que elas são missionárias também, né? E falando das irmãs... Aí não são clarissas. Aí são recoletinas. Mas elas são franciscanas, não? Franciscanas recoletinas, que elas se chamam. Essa congregação, ela nasceu na Holanda e ela originalmente era contemplativa. Isso. Depois, por isso daí veio o nome recoletinas, que eram recolhidas, né? Então, franciscanas recoletinas. Nós, vários aqui devem lembrar que nós chegamos a reunir 2 vezes no convento delas, lá na Pampulha, né? Nós fizemos encontro da nossa fraternidade lá na Pampulha, na casa dessas franciscanas recoletinas, né? Inclusive a irmã Valéria, que era a provincial. Você chegou a conhecê-la, né? Sim. E falando aí das irmãs Clarissas da Colatina, eu as sigo no Instagram. Então elas são super animadas. Elas têm dança, elas fazem milhões de coisas e são né, enclausuradas, mas o Instagram delas é sensacional. Quem quiser seguir, viu, Rosal? Pode seguir. As irmãs Clarissas, também do mosteiro de Feira de Santana, falei, é um mosteiro mais jovem, né? Elas também têm a página dela no Instagram, tem o site delas, que também é muito interessante para a gente acompanhar a vida das irmãs lá no mosteiro, né? Elas estão sempre postando alguma coisa do mosteiro. É muito interessante. Mais alguma contribuição? Não sei se vocês chegaram a ler o texto do Frei Vitório Mazuco, que está no nosso caderno 3, Seu Nome é Clara de Assis. É um texto bem simples, né, que o Frei Vitório escreveu, que vale a pena a gente ler esse texto. Quando eu leio esse texto, eu lembro da Rosalva, né, porque é um texto muito poético, né? O Frei Vitório, ele traz para a gente aí um texto muito bonito e que tem uma beleza poética, com dados que ele vem trazendo aí de Santa Clara. Não sei se vocês estão com esse texto. Eu adorei. Então, eu acho assim, que ele traz um pouco disso, né? Dessa poesia que está em torno
de Clara, né? E do próprio nome Clara. Clara que clareia, né? Nós podíamos pegar esse texto, então, não sei se vocês estão com os cadernos em mãos, né? Está na página 29, lá o Frei Vitório, então, coloca, nós não vamos ler o texto todo aqui, não. Eu queria chamar a atenção de uma parte deles. Esse começo do texto, acho que ele é inspirador para a gente, principalmente nesse momento da nossa reflexão, né? Ele diz assim lá, você está com ele, Rosalba? Então lê para a gente, vai ser melhor, você descansa um pouco. O iniciozinho? Lê os 3 primeiros parágrafos. A mãe Hortolana teve uma gravidez complicada, com a possibilidade de não ser bem-sucedida na hora de dar à luz a mais um fruto do seu ventre. Quando a vida de um filho ou uma filha corre perigo, toda mãe agiganta-se na fé. Hortolana entrega a Deus a sua fecundidade maternal e sente a segurança e a certeza que vem das forças divinas. Percebe que quem dela vai nascer é fruto da paz e serenidade. Acredita que será um parto de luz a aclarar o mundo. Muitos nomes foram sugeridos, mas a sua escolha é Clara. Clara é seu nome. Para o mundo bíblico, dar nome é trazer para a vida e para o sentido desta vida. Ter nome é ter um papel a cumprir, uma missão a concretizar. O que não tem nome não existe. Clara é seu nome. A história da espiritualidade é a história da luz. Quem nasceu para iluminar caminhos só poderia ter um nome como este. Esta menina nasceu para incendiar a vida com a chama do amor. É profética a conhecida afirmação de Thomas de Celano. Foi nobre de nascimento e muito mais pela graça. Foi virgem no corpo e puríssima no coração. Jovem em idade, mas amadurecida no espírito. Firme na decisão e ardentíssima no amor de Deus. Rica em sabedoria, sobressaiu na humildade. Foi clara de nome, mas clara por sua vida e claríssima em suas virtudes. Sobre ela foi edificada uma estrutura das mais preciosas pérolas, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. É impossível compreendê-la com nossa estreita inteligência e apresentá-la em poucas palavras. Clara nasce em Assis no dia 16 de julho de 1193. É batizada na Catedral de São Rufino, com o nome escolhido pela mãe, iniciando aí uma clara história. Seu pai é o Conde Favarone, nobre e cavaleiro, personalidade forte, mas muito terno e afetuoso com seu filho e filhas. É descendente dos Ofedúcio Favarone de Bernardino, uma família da melhor estirpe. Sua mãe, Hortolana, condessa de Sasso Rosso, é uma mulher com espírito de Nefés, característico das grandes damas medievais. É devota, sábia e segura. Após a morte do marido, junta-se às filhas em São Damião. Clara tem um irmão chamado Bozo e 3 irmãs, Pessenda, Inês e Beatriz. As 2 últimas seguiram Clara na experiência contemplativa das senhoras damas pobres. Família rica e influente em Assis, os Ofedúcios Favarone poderiam oferecer à filha um matrimônio de bens e de dotes e um sonhado futuro de riquezas. Contudo, Clara nasceu para conduzir vidas para Deus. E seu matrimônio foi escolher o esposo, o rei dos reis, num esponsal místico,
Ó, gente, que lindo isso! Isso é lindo, não é, gente? É o seu nome que inspira o conteúdo maravilhoso da sua bula de canonização. Num trocadilho impressionante, o documento revela que na grandeza de um nome está a sua missão. Mas, de fato, eu acho que eu gostei muito do texto do Frei Vitório, porque isso, ele traz o que é Clara, né? De fato, é essa claridade que traz para todo o movimento franciscano. Santa Clara, ela viveu 27 anos depois da morte de São Francisco, né? Então, ela teve um papel muito importante nessas mais de 2 décadas que ela vive depois de Francisco. E vive, de fato, num momento em que os irmãos, principalmente aqueles do primeiro momento com Francisco, né, aqueles que experimentaram a vida de mais simplicidade, precisaram dela. Ela foi o sustento desse grupo mais simples, mais pobre, porque Clara foi extremamente fiel, como eu já disse, né, ao espírito de Francisco, né? Então, o mosteiro de Clara conservou aquela simplicidade, a pequenez de Francisco. E os irmãos viam, então, no mosteiro de Santa Clara, um refúgio diante do que vinha acontecendo na ordem, né? A construção dos conventos, né? O avanço que teve a ordem para os grandes centros, para os mundos das universidades, dos centros de poder. E aí, então, aqueles que de fato eram mais simples, que tinham saudade de Francisco, matava a saudade de Francisco ao lado de Clara, né? Então, o mosteiro de Clara foi um luzeiro para esses irmãos e foi um luzeiro para toda Assis, né? Então, Clara que clareia, Clara que é luz mesmo para toda a igreja, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente lembrar dessa figura que é Santa Clara, que por muito tempo foi deixada de lado. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas eu acho que vale a pena recordar, porque tem pessoas que passam pela nossa vida, né, e que marcam profundamente. E um frei capuchinho que marcou profundamente a vida da família franciscana e também toda a espiritualidade franciscana era Frei José Carlos Pedroso, né? Frei José Carlos Pedroso foi um capuchinho que viveu muito tempo em Piracicaba, no estado de São Paulo, né? E ele se dedicou a pesquisar sobre Santa Clara. Ele publicou vários livros, várias obras sobre Santa Clara, e ele, de fato, resgatou Clara para a gente, né? Foi um dos grandes franciscanólogos que resgataram Clara no século XX, né? Que trouxeram Clara de volta à luz, porque ela tinha ficado apagada. Ela era lembrada apenas como a florzinha de São Francisco, né? Então, esses franciscanólogos, como o Frei José Carlos Pedroso, resgataram Clara, a grandeza dessa mulher, a força de Santa Clara, né? Então, ele morreu há pouco tempo, né? E nos deixou, de fato, essa grande riqueza que é a gente poder ter Santa Clara. O Frei Vitório Mazuco, ele também prega muitos retiros, escreve muitos textos, ele também tem feito um trabalho muito bonito de resgate também de Clara, da força de Clara, da espiritualidade clariana, né? Então, penso que é um caminho que a gente precisa também percorrer, de resgatar Santa Clara, né? Da gente, de fato, buscar em Clara inspiração para o nosso tempo. Foi muito significativo que no Brasil, quando o Papa Francisco convoca os jovens economistas do mundo para pensar uma economia de Francisco, ele convida para ir a Assis, e foram os brasileiros que fizeram a proposta de não ser economia de Francisco, mas de Francisco e Clara, né? Então, hoje é conhecido como economia de Francisco e Clara, todo esse movimento que existe no mundo inteiro de se pensar uma nova economia. E por que o Brasil propôs Francisco e Clara? Compreendendo de fato o papel de Clara dentro do movimento franciscano e o papel das mulheres na economia. Quando a gente quer pensar uma nova economia, uma nova forma de pensar as relações no mundo, as mulheres têm uma palavra para dizer muito forte, né? Então, Clara também tem muito a dizer. Então, por isso, a economia de Francisco e Clara, né? Nós estamos chegando ao final do encontro, mas alguém quer partilhar alguma coisa, quer falar? Falar rapidinho, falando do José Carlos Corrêa Pedroso, né? Esse livro aqui, para quem quiser, é maravilhoso.
Abraço Baseado. Cristo pobre. Né, é totalmente clariano, né? Isso. Quem quiser, eu empresto. Ele é muito bom mesmo, esse livro dele. Leva no encontrão aí, ó. Vou levar. Isso. Leva lá, Zé Luiz. Eu quero ele emprestado, tô na fila. Eu te empresto. Então Primeira. tá, leva lá. Tá, já. A Angelita tá calada hoje. Vê mais, leva, que eu também quero. Eu estou num lugar muito barulhento. Eu estou de fone. Mas aqui está um barulho muito grande. Se eu falar, vocês não vão entender nada. Tá, já. Tá na festa. Joel, caladinho. Pois é, a minha fala seria em torno de tudo mesmo que foi falado, né? Quando você colocou a questão da irmãzinha aí, na palestra, é a felicidade dela falar sorrindo, alegre, né? Ainda que ela estivesse é questão de vocação, né? No mosteiro fechadão de tudo, eu acho que ela estaria feliz, foi a opção dela. É isso aí. Seria o meu fechamento que você falou aí aquela hora, então eu acho que não tem mais nada que comentar, já está bem claro, né? E quando a ação está clara, é tudo isso mesmo que a gente está vendo aí. Não tem muita coisa mais que comentar, não. Agora, como é que tá o frio aí, Belisário? Dá um cadinho. Só um pouquinho. É bem agasalhado, não estou sentindo frio, não. Graças a Deus. Então tá bom. Pois então nós vamos concluir, né, esse nosso encontro com a bênção de Santa Clara. Uma bênção inspirada na bênção dos números, a bênção de São Francisco, né? E que diz assim: o Senhor esteja convosco. O Senhor te abençoe e te proteja. Faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos e santas. O Senhor esteja sempre contigo e que tu estejas sempre com ele. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Amém. Então, um grande abraço a todos. E nós vamos combinar, então, lá no grupo de Belo Horizonte, Betinho, nosso encontro, né? Vamos ver se a gente chega no acordo direitinho lá, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Alô, boa noite, pessoal. Valeu.